discernindo a voz do bom pastor. Jesus, certa vez, falando aos judeus, ele disse em forma de parábola o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, mas quando elas ouvem a voz do estranho, elas fogem. Eu quero tirar algumas lições dessa passagem, para que todo aquele que se diz discípulo de Jesus, que se diz ovelha de Jesus, possa identificar de fato quando o seu pastor, no caso, quando eu falo seu pastor, o pastor de todos, Jesus, de fato está falando. Quando é de fato um ensinamento autêntico, quando é um ensinamento apostólico, verdadeiro. Porque os autênticos cristãos são edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Se o seu pastor, se o seu líder, seu bispo, o seu presbítero, o seu apóstolo, não te ensinar essas duas características que eu vou te falar, lhe dou um conselho. Fuja deles. Corram deles. Caso contrário, o lobo pode te pegar. Caso contrário, o lobo pode te destruir. Caso contrário, o lobo pode roubar tudo que você tem. Caso contrário, o lobo pode tirar a sua vida. Duas características do verdadeiro pastor. Primeiro, ele é despojado de bens materiais. Ele não tem apego ao dinheiro. Uma vez Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que muitos haviam se transviado por este caminho, trazendo sobre si repentina destruição. Essa é a primeira característica. Jesus, no Evangelho de João, aqui ele deixa bem claro que ele era o bom pastor e é ainda o bom pastor. Por quê? Ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas também sou conhecido. O bom pastor, como eu disse, ele não é apegado aos bens materiais. Ele não é milionário. Ele não tem iate. Ele não tem fazendas. Ele não tem conta bancária no exterior. Mas ele é despojado de bens materiais. Não que seja errado você ter conta bancária, você ter iate, você ter fazenda, você viver em mansões. Mas para o espírito do Evangelho, isso é muito antagônico para quem é líder, para quem é pastor. Enquanto muitas de suas ovelhas não têm nem o que comer e ainda são exploradas por esses pastores, lhe pedindo dízimos e ofertas gordas, fazendo campanhas de cura, campanhas de casamento, campanhas para prosperar, vários tipos de campanhas, e cada campanha dessas é em prol de dinheiro. São levantadas ofertas gordas, até milionárias, para encher o bolso desses mercenários, para enriquecer cada vez mais esses fraudulentos, esses mercadejantes da fé. Paulo, na carta aos Coríntios, eu quero ler para você, é um exemplo de um exímio pastor,
de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro líder. É um exemplo de despojamento. Eu quero te confirmar isso. Primeira carta aos Coríntios, aliás, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Segunda carta aos Coríntios 11, 4. E na verdade, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente de que não tendes abraçado a esse, de boamente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecido. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformam-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu li para você e alguns versículos aqui. Depois leia na íntegra para você se situar no contexto. Um verdadeiro pastor, ele se comporta como o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele tinha como referência o sumo pastor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Paulo tinha com ele um lema, um princípio em que ele extraiu da mensagem de Jesus. O princípio era este: melhor coisa é doar do que receber. Paulo levou esse princípio para o resto das suas vidas, até ao momento em que ele foi guilhotinado, em que ele foi decepado pelos algozes romanos. Ele tinha esse princípio com ele, de não receber salário, de não ser pesado para nenhum dos irmãos, mesmo sabendo que ele tinha esse direito. Ele, como apóstolo, como um seguidor de Jesus, como um líder responsável em disseminar igrejas, em fundar igrejas, em liderar discípulos, ele tinha esse direito de receber salário. Mas, por causa dos escândalos, ele evitou receber esse salário. Ele foi acusado de trabalhar em prol de dinheiro. Ele foi acusado de ser mercenário. Por causa disso, mesmo ele sem ser, para evitar o boato, ele renunciou a esse direito. Ele despojou-se desse direito. Será se você que é pastor hoje? Será que você que é apóstolo hoje? Será você que é bispo hoje, presbítero? Você será capaz de renunciar seu salário de pastor? Reflita. Você é capaz de renunciar suas fazendas? Você é capaz de renunciar seus helicópteros, seus aviões, suas contas bancárias gordas, seu luxo, para passar por privações? Para que, quando você anunciar o Evangelho, as pessoas, ao escutarem, disserem: esse sim é um autêntico pastor. Esse sim é um homem desprendido de bens materiais.
Esse sim é um homem desprendido, mas que se doa, mas que vive de fato o autêntico evangelho. A outra característica é o cuidado em que o pastor tem com as suas ovelhas. Como disse Jesus no evangelho, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele passou por privações. Ele é o exemplo em tudo. Por isso que Paulo seguiu. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você, pastor, imita a Cristo? Nisso, você tem coragem de renunciar ao seu salário? Você tem coragem de trabalhar com as suas próprias mãos? Dia e noite, se possível? Você tem coragem de ficar quieto e não retrucar e não revidar as ofensas, as falsas acusações de estarem lhe chamando de mercenários? E você aguentar calado? E entregar tudo isso a Deus em oração? E viver a vida na simplicidade e continuar em frente, mesmo com todas as injustiças? Mesmo com todas as falsas acusações? Se você tem essa coragem, seja bem-vindo ao Evangelho de Cristo. Seja bem-vindo à doutrina dos apóstolos e dos profetas. A segunda característica é essa, o zelo pelas ovelhas. É doar-se pelas ovelhas. Jesus, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus, ele não tinha, às vezes, nem o que comer, ao ponto de Pedro chegar e Jesus falar a ele, Pedro, vai pescar e lá tira 2 moedas para nós. Apesar do contexto não ser esse, ali era o contexto de pagar imposto, porque ele estava sendo acusado de não pagar imposto. Mas isso evidencia que realmente eles não tinham dinheiro. Ele vivia às vezes quando as pessoas sentiam no coração de dar alguma coisa. Ele não pedia, ele não cobrava. Você quer ver que ele não cobrava? Quando ele comissionou os 12 apóstolos e os mais 70 discípulos para o trabalho missionário, ele os incumbiu de pregar o evangelho aos pobres, ele os incumbiu de curar os enfermos, os leprosos, expulsar os demônios e ressuscitar os mortos. E disse, de graça vocês receberam e de graças vocês têm que dar. Não cobrem 1 centavo pelo milagre que vocês operarem em meu nome. Não cobrem 1 centavo pela pregação das boas novas em meu nome. Não cobrem 1 centavo caso você ressuscite morto no meio do caminho. Jesus era despojado. Ele era simples. Ele não era apegado aos bens materiais. E, acima de tudo, ele tinha zelo, ele tinha cuidado pelas suas ovelhas. Ele as protegia ao ponto de tirar de si próprio dinheiro, tempo, saúde, apesar dele não ter adoecido. Mas se possível fosse, até isso, ele se desprendia para dar saúde às ovelhas. Mas a maior prova de zelo, de cuidado, carinho que ele tinha pelas suas ovelhas era a de dar a sua própria vida. Jesus morreu única e exclusivamente para dar vida às suas ovelhas. E todos aqueles que têm em mente, que acreditam nessa mensagem, que Jesus veio enviado dos céus, que Deus o enviou por amor à humanidade, e o receberam e o reconhecem como Senhor e Salvador, que acreditam que ele foi ressuscitado pelo poder de Deus dos mortos e hoje está vivo, todos esses que têm esse entendimento, que têm essa fé, são considerados filhos de Deus,
são considerados irmãos de Jesus, são considerados verdadeiros discípulos de Jesus. Se o seu pastor agir de forma desprendida, não for apegado aos bens materiais, se o seu pastor tem zelo de você, tem zelo por você, se ele cuida por você, se ele te visita, se ele manda uma equipe para você, se ele te ensina o evangelho verdadeiro, ele está de parabéns. E você, de fato, está seguindo a voz do verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor, ele não cobra pela sua obra e ele se despoja em prol dos seus. Reflita.